Davi e todos os israelitas marcharam para Jerusalém, que é Jebus. Os jebuseus, habitantes da cidade, disseram a Davi: você não entrará aqui. No entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião e a cidade de Davi. Naquele dia, Davi tinha dito: o primeiro que atacar os jebuseus se tornará o comandante do exército. Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro e por isso recebeu o comando do exército. Davi passou a morar na fortaleza e por isso ela foi chamada Cidade de Davi. Ele reconstruiu a cidade ao redor da fortaleza, desde os muros de Arrimo até os muros ao redor, e Joabe restaurou o restante da cidade. E Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos exércitos estava com ele. Aqui encontramos um dos maiores passos de fé de Davi ao assumir o trono, a conquista de Jerusalém, do lugar alto. Davi marchou para Jerusalém, lugar alto, decidido a conquistá-la. Algo que outros, inclusive da própria tribo de Judá, que você vê aqui no livro de Josué, não conseguiram, mas não conseguiram, porque não botaram a força, não creram na graça, no favor que eles tinham para aquilo, porque Deus já tinha entregado. Né? Que é o que nós falamos, quando o Senhor nos entrega algo, você sempre vai ouvir Ele dizendo: agora entra e possua. Aqui a fé e a coragem não atingiram. Eles não creram no nível de conquistá-la. Eles não creram no nível da promessa. A promessa era muito grande e a fé não atingiu. A promessa foi entregue. Os jebuseus sempre estiveram determinados, você vê lendo no livro de Josué, a permanecer ali. E foram ficando até a chegada de Davi. A determinação de Davi foi maior em conquistar Jerusalém. A sua fé e coragem ultrapassaram o poder dos jebuseus. Foi muito superior. Os jebuseus estavam seguros. Quando você lê, você vê que eles desdenharam de Davi, porque o inimigo é assim, você vai deixando, ele vai chegando mais perto, ele vai ganhando mais força, e não vai ficar mais fácil, até que alguém se levanta decidido a enfrentar aquilo. Mas, como eu li, o Senhor era com Davi e chegou o fim, a permanência dos jebuseus. Davi desapossou os jebuseus e conquistou aquilo que é chamado de fortaleza, aquilo que era chamado de fortaleza de Jebus, agora passou a ser a cidade de Davi. Ele conquistou, com toda aquele comportamento dos jebuseus. Que os jebuseus eram chamados de a serpente do deserto. Eles eram maus e eles estavam determinados a permanecer onde eles estavam. Agora, essa fortaleza pode estar dentro de nós. Eu tenho que gastar um pouquinho de tempo aqui, porque como nós já falamos das 3 fortalezas que encontramos no livro de Josué, a fortaleza de Jericó, que era da intimidação, a fortaleza de Ai, que é aqueles pecados em que você está sempre tropeçando neles, a fortaleza de Gibeon, que é o da manipulação, que nós precisamos descobrir e demolir. A fortaleza de Jebus estava lá. Sabe aquele pedaço, o lugar mais alto estava debaixo, sob o comando dos jebuseus. Será que não tem
uma área da sua vida que ainda está no comando de uma mentira, de um engano, é uma fortaleza. E que está impedindo, porque Jerusalém é o lugar mais alto, era a parte mais nobre, estava sobre a liderança, o domínio dos jebuseus. E você vê, olha que coisa. Os jebuseus estavam determinados a ficar lá. E aí ficava aquele pedaço, que então quem já foi lá, imagina aquele pedaço, quem foi em Jerusalém, imagina toda aquela parte dominada pelo inimigo. Era território de Israel, mas estava debaixo do comando, sob o comando dos jebuseus. Você já parou para imaginar algo que já foi entregue para você, mas você não possui e está em posse do inimigo? Uma área da sua vida que ainda está ocupada por uma mentira, por um engano? É uma fortaleza mental que impede você de conquistar o ponto mais alto da sua vida? Porque você tem medo? Porque te intimida você? Porque a tribo de Judá, está escrito, você lê no livro de Josué, eles não conseguiram expulsar os jebuseus. O que você não está conseguindo expulsar da sua vida? Que está impedindo você conquistar o ponto mais alto da sua vida? O que é que está em posse do inimigo? Quer dizer, o inimigo é que tem o controle disso. Se Jericó é a fortaleza da intimidação, porque olha aquela coisa grande, ninguém nunca conquistou. Se eu não vou lá se essa fortaleza não é demolida, significa que eu continuo intimidada e eu não consigo ultrapassar e tomar posse da minha terra prometida. Ai, a fortaleza de Ai, um inimigo que é ínfimo, mas que, por causa do anátema, por causa da minha fraqueza, ele está me destruindo. Gibeon, como que eu posso ser levada pela manipulação? Não ter discernimento nem sobre mim mesma. Tá, mas vamos voltar aqui para a fortaleza de Jebus. Estava no lugar mais alto, Jerusalém. Ou seja, se eu não tiro os jebuseus daqui, eu não conquisto o lugar mais alto. Quem está entendendo? Eu conquistei as partes baixas, mas eu não consigo conquistar a parte alta? O ponto mais alto, o lugar mais alto, eu não consigo? Por quê? Porque os jebuseus não querem sair. E aí eles ganharam força. Porque eles eram fortes, intimidadores, violentos. E aí foram deixando. E eles foram deixando, e outra turma foi deixando, e outra turma foi uma geração, outra geração, outra geração. E a parte mais alta, o ponto mais alto, continuou ocupado pelo inimigo.
Sabe que você não teve até algumas boas conquistas, mas a parte mais alta que Deus quer dar para você continua ocupada por jebuseus? Tem a fortaleza de Jebus que ainda não foi demolida? Quem está entendendo a palavra? Não, está entendendo mesmo? Levanta a mão para mim para eu ficar segura. Sim, graças a Deus. Então, o ponto mais alto de rompimento para você viver conquistas que ninguém até então tinha conseguido. Davi conseguiu. Davi desapossou. Os jebuseus disseram o quê? Aqui você não entra. E desdenharam e tal. O inimigo está dizendo a mesma coisa. Aqui você não entra. Eu não vou sair. Você não vai conquistar esse nível mais alto na sua vida, porque eu não vou deixar. E aí você não acredita que pode ir para um lugar mais alto, ter uma conquista mais alta, desapossar inimigos que outros não conseguiram. E aí você começa a se contentar com as outras partes, com as partes baixas, e vai deixando Jerusalém, e nunca atinge o lugar mais alto, o pico, o lugar mais alto da sua vida. Aí Davi veio e botou os jebuseus para correr. Agora acabou. Ele, aqui você não entra, é que você não vai conseguir, você nunca vai ter Jerusalém. Davi disse, eu vou sim. Eu vou sim. Eu quero o ponto mais alto. Jerusalém é minha, eu vou conquistá-lo. E conquistou e desapossou os inimigos de lá. Deus tem um nível mais alto para você. Mas tem pessoas aqui que até hoje não demoliram a fortaleza que está impedindo você ter o maior rompimento da sua vida. A conquista no nível mais alto. A maior conquista. Porque você não acredita que você pode desapossar os jebuseus que estão lá já há muito tempo e que dizem para você, aqui você não entra, isso você não vai conseguir, é grande demais, é alto demais, e depois eu estou aqui há muito tempo. Você não vai para esse lugar, você não vai conquistar o ponto mais alto. E Davi disse, eu vou sim. Eu vou sim. Eu vou e vou morar lá. E foi. Porque ele acreditou de uma maneira que os outros não acreditaram. E os outros, gerações passadas, leia o livro de Josué, você vai ver, que eram para ter habitado Jerusalém, não habitaram porque não creram. Creram mais na força dos jebuseus e que não podiam conquistar aquele território do que no que Deus havia dito, que sim, eu entreguei a terra toda. E aí o que acontece com muita gente? Elas aceitam, elas começam a aceitar. Tudo bem, tive essa conquista, essa aqui, tudo bem. Tudo bem viver sem Jerusalém. Tudo bem? Tudo bem? Mas para você conquistar Jerusalém, você tem que fazer o quê? Desapossar os jebuseus, que já possuíram o lugar, e que batem o pezinho, e quando você chega, ele vai desdenhar, ele vai dizer que você não pode, você não é capaz. Leia. Aqui, está em Crônicas, vai para Samuel, tem mais detalhes. Em 2 Samuel. Tentaram diminuir Davi. Jebuseu faz isso. Jebuseu, ele chega e fala, qualquer um é melhor que você.
O que você, Davi? Leia lá, eu devia até ter pego para você. Você, Davi, você anda aqui. Até cego e aleijado pode vencer você, Davi. Davi, até cego e aleijado te vence, Davi. Davi, você é um pobre coitado, até cego e aleijado te vence. Davi, aqui você não entra. E Davi disse, eu entro sim. Ao contrário dos outros. Que eu não sei se os jebuseus usavam a mesma tática de diminuir, eles assustavam, eles eram assustadores. Mas com Davi, podia fazer piada, zombaria, fazer cara feia. Davi sabia quem ele era. E Davi deixou claro para ele, eu vou entrar. E entrou. E expulsou ele de lá. Então, esse é um ponto. Tá aqui. Eu quero que você pegue o que é que tem vindo até você e que tem trabalhado, tudo conspira para dizer, você não pode. Você não pode. Não é para você. Aqui você não entra, você não vai conseguir. O Senhor está dizendo que se você crer, você vai. Qual é essa fortaleza que te impede, está impedindo você de conquistar o ponto mais alto da sua vida? De ter a maior conquista, de ir para um nível para o nível mais alto. Você até teve outras conquistas, mas essa você não teve. Porque quando chega, você não rompe. A fortaleza de Jebus. E se você não romper, você não vai para o lugar mais alto da sua vida. Você não vai ter a conquista da sua Jerusalém. E o Senhor está dizendo aqui, como disse para os outros, eu já entreguei Jerusalém também para você. Quando eu entreguei a terra, eu entreguei Jerusalém também. Se ela ainda está habitada por inimigos, não é porque eu não entreguei. É porque não teve alguém que cresce o bastante para ir lá conquistá-la. Aí chegou Davi. Então, aqui eu quero que você vá prestando atenção nessa palavra. Eu vou concluir essa parte e vou para outra. A palavra que é que se você crer, você vai conquistar um lugar alto internamente e externamente. Uma fortaleza interna, fortíssima. O Senhor está dizendo, hoje Ele está te dando graça. E se você crer, ela vai cair e uma conquista grandiosa vai acontecer. Todas essas vitórias do Davi, foi o Senhor quem deu. Então, todas essas vitórias provêm do Senhor. Que fará o quê? Você aumentar e crescer cada vez mais. Porque olha aqui, ó, o que o Senhor tem para você, ó. E ia Davi cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Quer dizer, não era Davi, era porque o Senhor era com ele. A graça do Senhor estava com ele, o favor do Senhor estava com ele. Então, ele ia aumentando e crescendo. Tudo ia aumentando e crescendo, porque o Senhor estava com ele. Então, o que Deus está dizendo para você? Que esse é o propósito dele. Para quem essa palavra? Esse é o propósito dele. Que a sua vida aumente e cresça de todas as maneiras. Ele tem um lugar mais alto para você. Mas você precisa romper essa barreira. Chegou a hora de você demolir essa fortaleza que te impede de ir para esse lugar mais alto. Agora, eu senti do Espírito de manter essa mesma palavra aqui, esse outro assunto. Você pode separar, pegar e dizer, não, essa parte não diz para mim. Para mim, tudo é uma coisa está ligada à outra, e nós precisamos tomar
tomar cuidado. Vamos falar de Joabe. Você viu que a palavra do Davi foi: quem atacar primeiro a fortaleza de Jebus vai se tornar o comandante do exército? Ele tinha ali o batalhão dos 30, ele tinha gente muito forte. Mas Joabe quis, de uma tal maneira, o comando do exército. Você vê o que é uma pessoa querer. Ele não estava nem entre os 3 que estavam acima dos 30. Mas ele conseguiu o comando do exército. Então, este homem foi muito poderoso e de grande importância. Forte, corajoso, audacioso, ousado, destemido, dentre tantos valentes. Ele quis tanto o comando do exército de Israel que foi o primeiro a atacar os jebuseus. O que era muita coisa, porque se fosse fácil, outros teriam conseguido. Ajudou, eu li para você, que ele ajudou na restauração da cidade de Davi, foi o comandante do exército, obtendo a ajuda do Senhor em muitas batalhas e muitas vitórias. Mas Joabe falhou no abuso da confiança. Eu vou repetir. Joabe falhou no abuso da confiança e ultrapassou limites que jamais poderia ultrapassar. Tornou-se um homem sanguinário, o poder, porque ele foi ganhando muita força. Muita força. Tanta força que você vai ver Davi, num momento da vida dele, dizer assim: meu Deus, os filhos de Zeruia estão mais fortes do que eu. Ele se tornou vingativo e arruinou com tudo, terminando muito mal. Não dá para acreditar que um homem, da importância desse homem, tenha terminado tão mal. Porque ele abusou da confiança. Por fim, Davi dava uma ordem, ele começou a fazer outras coisas. E assim foi. Se você estudar a história dele, dá até uma tristeza na gente, sabe? Eu me lembro a primeira vez que eu estudei sobre a história de Joabe, eu fiquei um pouco abatida. Porque sabe quando você gosta muito de uma pessoa e você vê a pessoa descendo, porque a gente gosta de Joabe. É difícil não gostar de Joabe. A força, a coragem, a gente entra na história e imagina esse comandante, mas que foi se tornando impiedoso, vingativo. E foi descendo. Então, hoje, Deus fala aqui de conquistas internas e externas, de lugares altos. A derrota de um inimigo antigo, de crescimento e aumento, de tudo que for colocado nas suas mãos. Mas ele também fala sobre alguém que começou bem, terminou mal, porque abusou da confiança e perdeu. Ouça a voz do Espírito Santo. Nós podemos abusar da confiança de Deus, de alguém, daquilo que nos foi confiado. E isso não termina bem. Davi dava uma ordem para Joabe e ele começou a fazer do jeito dele. Do jeito dele. Ouça a voz do Espírito Santo, possua, avance sem medo, porque claramente é tempo de conquistas impossíveis, é o que está aqui, mas tome muito cuidado, seja com você, com quem estiver com você também. Tenha discernimento, porque às vezes você tem alguém que é um Joabe na sua vida, que foi uma peça tão importante num momento da sua vida, mas de repente começa a abusar da confiança, né? Com abuso de confiança e a perda da sensatez.
Porque o homem que começou admiravelmente bem terminou de forma lamentável, sem honra, sem legado de bênçãos. Queridos, confiança é a nossa moeda para com Deus e pessoas. Nunca esqueça disso. Aliás, o que Neemias tinha era confiança. E se Deus não pode confiar em nós, ou se nós não podemos confiar numa pessoa, o que sobrou na vida dessa pessoa? Preste atenção na palavra, absorva o que o Espírito está dando, se alinhe, creia, possua e vamos viver. Amém?